Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia identificou os donos de 8 relógios roubados que estavam com um piloto de avião que iria embarcar para Buenos Aires. O homem ainda levava outras 7 peças. A investigação quer saber se ele fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo. Relógios de luxo que custam mais que um carro popular. Este está avaliado em R$126 mil. O lote, com 15 peças, custa quase R$1 milhão. Segundo a polícia, esses relógios foram roubados no Brasil, mas seriam vendidos no exterior. Todos eles foram apreendidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com um piloto argentino que estava embarcando para Buenos Aires. A Receita levantou que ele fez 273 viagens entre Buenos Aires e São Paulo e aponta que há fortes evidências de que viajava para transportar os produtos roubados. Depois da apreensão do material, o estrangeiro foi liberado. As investigações descobriram mensagens do piloto com receptadores brasileiros. Dos 15 relógios apreendidos, 7 foram roubados de uma joalheria no interior de São Paulo. Outro caso também foi identificado, um assalto em uma área nobre da capital paulista. É onde atuam as quadrilhas especializadas nesse tipo de produto. Quem tem um relógio de luxo é atacado com violência. Os assaltantes entregam o produto roubado para uma rede de receptadores. Os relógios, então, são enviados de táxi para funcionários de companhias aéreas que fazem voos internacionais. Relógios de luxo roubados no Brasil já foram identificados em lojas de Buenos Aires, na Argentina, e Miami, nos Estados Unidos. Esses relógios, quando eles sabem que tem um registro de ocorrência, que são produtos de roubo, eles acabam tendo destino no comércio exterior. Até porque no Brasil ele pode ser identificado. Veja agora outros destaques do dia. Dólar cai e fecha abaixo dos R$6 pela primeira vez depois de 42 dias. Empresa é suspeita de vender carne retirada de enchente do Rio Grande do Sul. Suspeito de assassinar delator do PCC diz que não vai fornecer material genético para a investigação. Governo prepara medidas para baixar o preço dos alimentos. Donald Trump ameaça impor sanções se Rússia não negociar o fim da guerra com a Ucrânia. No futebol, São Paulo e Corinthians fazem a final da Copinha. E daqui a pouco tem clássico no Paulistão, ao vivo, aqui na Record. Oferecimento, Crédito Bradesco, dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A Anvisa avalia a proibição da substância conhecida como PMMA em procedimentos estéticos. Foi um pedido do Conselho Federal de Medicina, que alerta para os riscos do produto. A Camila queria se livrar das olheiras. 2 dias depois que fez o preenchimento com uma dentista, os problemas apareceram. Eu não conseguia dormir porque latejava. Latejava muito. Não adiantava tomar remédio, não adiantava fazer nada. Era como se tivesse uma corda mesmo nos olhos. Ela procurou um cirurgião plástico que explicou a urgência para retirar a substância. Isto é PMMA. Ele falou para mim no telefone. Ele falou, venha porque a gente precisa fazer isto rápido. O polimetilmetacrilato, conhecido pela sigla PMMA, é um componente plástico usado na área da saúde e também na indústria. Quando aplicado no corpo, pode permanecer durante anos no organismo e até provocar uma inflamação. Aquilo começa a inflamar e você não tem como tratar a inflamação. É como se ele entra dentro da musculatura, como você colocar uma esponja dentro do líquido. Para você tirar esse produto depois, você tem que tirar um tecido junto. No momento, você causa sequela. A Camila passou por 3 cirurgias para retirar as complicações poderiam ter sido ainda mais graves. Você aplica o PMMA, a pessoa pode ter uma embolia e ter uma parada cardiorrespiratória. Aquilo pode entrar num grande vaso e isso vai direto para o pulmão, a pessoa para de respirar e tem uma morte instantânea. A modelo Aline Ferreira, de 33 anos, morreu em Goiânia no ano passado. Teve uma infecção generalizada depois de um preenchimento com PMMA.
Para o Conselho Federal de Medicina, a popularização do PMMA em procedimentos estéticos se tornou um grande problema de saúde pública. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia também emitiram alertas nos últimos anos sobre a situação. E mesmo assim, os casos de pacientes com complicações aumentaram. Para as entidades médicas, a única solução é o produto ser banido aqui do Brasil. O CFM reforça que o pedido de proibição é específico para o uso em preenchimentos. Somente no formato em gel, que vem em seringas, e é usado como substância de preenchimento com finalidades reparadoras e, infelizmente, com um desvio de função com finalidade estética. PMMA tem que ser excluído do mundo. A Universidade de São Paulo, a maior do país, antecipou a divulgação da lista dos aprovados de 2025. O dia foi de comemoração e alegria para milhares de candidatos. Então, mãe, passei. A recompensa por 2 anos de dedicação chegou para o Matheus. Aos 25 anos, ele é o mais novo estudante de Geografia da USP. Eu estou eufórico, ainda não acredito, né, em tudo isso que está acontecendo. E vocês foram, acho que, os primeiros a saber que eu passei. A aprovação na FUVEST, o vestibular da USP, é motivo de orgulho para os pais. A FUVEST é uma das principais formas de entrar na Universidade de São Paulo. Neste ano foram abertas mais de 8 mil vagas. 107 mil estudantes se inscreveram para disputá-las. Destes, mais de 99 mil compareceram para fazer a prova do vestibular. A divulgação do resultado hoje trouxe alívio e alegria para muitos aprovados. Nesse cursinho da capital, o clima foi de festa. A Rafaela vai estudar nutrição. A gente fez de tudo para ela conseguir realizar o sonho dela e hoje ela está aqui. O Gabriel, de apenas 20 anos, foi aprovado no curso mais disputado, Medicina. Realizei meu sonho, realizei o sonho da minha família e os planos de Deus foram cumpridos. A pré-matrícula pode ser feita pela internet até 31 de janeiro. Aproveitarem esses dias até a data do início da matrícula para organizar a documentação que eles vão ter que subir no sistema da USP. A segunda chamada vai ser divulgada em 10 de fevereiro e ainda tem a lista de espera que vai receber os nomes dos interessados em fevereiro. Para quem vai seguir tentando uma vaga, a orientação é reavaliar as estratégias e se manter focado. A vaga está ali, é só a gente se esforçar um pouco que a gente consegue. A Prefeitura de São Paulo registrou uma queixa-crime contra 2 aplicativos de transporte. As empresas se uniram para não cumprir um decreto que proíbe o transporte de passageiros em motos na cidade. Uma disputa judicial que divide opiniões. Facilita muito a moto e não pega trânsito, eu acho que ajudaria muitas pessoas. Os motoristas precisam trabalhar, por um lado, mas por outro lado também a cidade de São Paulo é muito perigosa. Ontem, a Justiça negou o pedido da Prefeitura de São Paulo de aplicar multa diária de R$1 milhão contra a 99, que já oferecia o serviço na cidade. Hoje, a Uber pegou carona e retomou o transporte de passageiro com motos. O prefeito Ricardo Nunes criticou a decisão dos aplicativos. É lamentar e a gente fazer a notificação, a aplicação das multas, fazer o comunicado de notícia-crime para a Polícia Civil e continuar na nossa ação. As 2 empresas optaram por oferecer o serviço fora da área do chamado Centro Expandido e argumentam que essa é uma opção de complemento ao transporte público, principalmente nas regiões mais afastadas. Nós estamos aqui em Pirituba, zona norte de São Paulo, que está fora do Centro Expandido. Eu vou fazer um teste e pedir uma corrida de moto em uma das empresas de transporte por aplicativo. Um trajeto aqui da estação de trem para outro ponto dentro do bairro. A viagem foi aceita, mas logo depois cancelada. O Gidayan teve a moto apreendida durante uma blitz da Guarda Civil Metropolitana quando estava com um passageiro na garupa. Vou ter que pagar uma multa no valor de R$7 mil. E também eu fui atuado com as taxas do guincho. De um lado, os aplicativos alegam que o decreto municipal de 2023 é inconstitucional, pois fere a política nacional de mobilidade urbana e a lei federal que regulamenta o serviço de transporte por aplicativo no Brasil. A prefeitura diz que a capital não está preparada para regulamentar o serviço de mototáxi.
A cidade de São Paulo tem 1.300.000 motocicletas. Entre janeiro e novembro de 2024, 427 motoqueiros perderam a vida na maior cidade do país. Vamos agora a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem informações sobre o encontro das plataformas digitais com o governo. Boa noite, Fara. É isso mesmo, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. Os representantes das plataformas digitais que atuam aqui no Brasil não compareceram ao debate sobre a moderação de conteúdo nas redes sociais. O encontro foi organizado pela Advocacia Geral da União. A reunião foi marcada depois que a Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram, mudou as regras de moderação de conteúdos nas redes sociais. A Big Tech informou à AGU que elas serão aplicadas nas redes que administra somente nos Estados Unidos, mas confirmou alterações nas regras do que é considerado discurso de ódio aqui no Brasil. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, as redes sociais têm até sexta-feira para se manifestar sobre as mudanças. A grande preocupação do governo brasileiro é que a segurança, que é um compromisso que nós temos como Estado, ela não pode se dar só nas vias presenciais, ou seja, nas ruas. Nós temos um compromisso de segurança em todas as vias, inclusive nas vias digitais. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defendeu a regulamentação das redes sociais como forma de proteger a sociedade. É preciso que a gente construa nesse ambiente um lugar de proteção para todas as infâncias. A gente quer, de fato, que a gente possa avançar na construção de ambientes digitais seguros, protetores. Especialistas avaliam que o fim das ferramentas de checagem podem tornar o ambiente digital mais perigoso. Você pode ter verdadeiras fazendas de contas ou de perfis falsos em redes sociais. Aí esses milhares de perfis falsos vão para aquela notícia falsa e dizem que ela é verdadeira. O resultado da audiência pública será enviado ao Supremo Tribunal Federal, que deve retomar o julgamento sobre a responsabilidade dos conteúdos postados nas redes sociais. O Congresso também vai receber um relatório para dar base às discussões de projetos sobre a regulação do setor. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Léo Índio vai responder por 5 crimes que teriam sido cometidos durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A denúncia apontou para o envolvimento direto de Léo Índio na organização e na execução das manifestações em Brasília. A defesa de Léo Índio afirmou que não existem provas da participação dele nos crimes e que ele não chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho eu volto ainda nesta edição com mais notícias de Brasília. Cris e Celso. Ok, Fara. Dados do Monitor do Fogo do MapBioma, divulgados hoje, mostram que as áreas queimadas no Brasil cresceram quase 80% em 2024. De semente em semente, seu Natalino tenta recuperar o sítio devastado pelas queimadas. Quando a gente vê as coisas da gente, que foi uma barra de 3 anos trabalhando, né, para já estar tudo grande, a gente cai em desespero, né? O sítio dele fica na ilha de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. Com a ajuda de uma cooperativa local, seu Natalino e outros agricultores tentam reflorestar as áreas atingidas. Um relatório do MapBiomas, divulgado nesta quarta-feira, revela que em 2024, mais de 30 milhões de hectares foram queimados no Brasil, uma área maior que o território da Itália. Esse total representa um aumento de 79% em relação ao ano anterior. Só na Amazônia foram 7,7 milhões de hectares, né, afetados pelo fogo. E isso, para você ter uma ideia, isso é o dobro, mais que o dobro da área que foi desmatada, por exemplo, no ano anterior. Entre os 10 estados que compõem a Amazônia Legal, o Pará foi o que mais registrou queimadas no ano passado, seguido de Mato Grosso e Tocantins. A seca extrema na região agravou a situação. Para este ano, o Ministério do Meio Ambiente disse que pretende fortalecer a articulação com estados e municípios no combate aos incêndios. Os governos, em geral, trabalharam muito na defensiva, né? Combatendo já o fogo, não prevenindo para que esse fogo escapasse, saísse do controle.
Hoje, as temperaturas dispararam mais uma vez em todo o Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo na quinta-feira? Olha, Cris, o calor ainda predomina e tem possibilidade de temporais em alguns estados. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você de casa. A partir de amanhã, os ventos começam a mudar de direção e as temperaturas já não devem subir tanto em algumas áreas do Sudeste. Na capital paulista, a partir desta quinta, os termômetros à tarde ficam entre os 29 e 30 graus. A chuva ganha força com alerta para temporais e ventania no fim do dia. Hoje, municípios do Pará registraram mais de 100 milímetros de chuva em poucas horas. Isso é metade do volume esperado para o mês inteiro. Olhando as imagens de satélite, vemos as nuvens mais carregadas, concentradas sobre os estados do Norte e do Nordeste. Amanhã, a combinação da circulação de ventos com o calor e a alta umidade reforça as nuvens de chuva sobre grande parte do Brasil. Nas áreas destacadas do mapa, é alto risco de temporais. A chuva mais pesada deve cair sobre as capitais Curitiba e São Luís. No giro de temperaturas, faz até 30 graus em Florianópolis, Brasília e em Belém, 34 no Rio de Janeiro e até 31 em Natal. Tempo delivery. O Dirceu é de Londrina, no Paraná. Oi, Dirceu. Olha só, as temperaturas diminuem neste fim de semana. Mesmo assim, o tempo segue abafado, com máximas entre os 28 e os 30 graus. No sábado, chance de temporais. O Sérgio é do Recife, Pernambuco. Bem-vindo, Sérgio. Pouca coisa muda nos próximos dias. Esquenta até os 30, 31 graus e chove de forma isolada à tarde. A gente espera a sua participação por aqui também. Mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Uma onda de frio provocou uma nevasca histórica no sul dos Estados Unidos e quebrou um recorde de 130 anos. Pelo menos 10 pessoas morreram em consequência das baixas temperaturas, segundo autoridades americanas. 33 milhões de pessoas estão em estado de alerta por causa do frio. As nevascas foram provocadas por uma massa de ar polar vinda do Ártico e atingiram os estados na costa do Golfo. As tempestades atrasaram e cancelaram mais de 1.700 voos, além de fechar escolas e rodovias. A nevasca histórica produziu cenas incomuns. A cidade de Nova Orleans foi coberta pela neve, o que não acontecia há mais de uma década. Nessa época do ano, a temperatura média aqui na Flórida é de 15 graus. O estado é um dos mais quentes do país. Mas hoje, os termômetros ficaram abaixo de zero. Aqui em Jacksonville nevou por algumas horas, mas só pela manhã. Um fenômeno raríssimo e histórico. Em algumas regiões, o último registro de quantidades tão grandes de neve foi em 1895. Nunca tinha visto nada igual, falou um morador. I've never seen snow falling. De tão raro, foi preciso ver para acreditar. Uma praia da Flórida coberta de neve. Novidade que fez muita gente sair de casa, mesmo num dia sem sol. O Catar, país que participa das negociações do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, propôs antecipar as negociações da segunda fase do acordo. Para este sábado está prevista a devolução de outros 4 reféns. Um enviado do presidente Donald Trump diz que irá para a faixa de Gaza para garantir que não haja desistência. 2.400 veículos de ajuda humanitária já entraram na faixa de Gaza. Tropas israelenses deixam a área de guerra. A primeira fase da trégua tem duração de 6 semanas. As discussões sobre a libertação de outros grupos de reféns deveriam começar só no início de fevereiro. Mas o primeiro-ministro do Catar, um dos países mediadores, defende que é preciso antecipar as negociações. Há um temor de que o Hamas não siga com o acordo. A israelense Ilana Grichevsky, libertada em novembro de 2023, falou sobre essa preocupação. O marido dela ainda é refém dos terroristas em Gaza. Não podemos esperar 16 dias para algo imediato e prioritário, afirmou.
O ditador Nicolás Maduro anunciou exercícios militares nas fronteiras da Venezuela. O treinamento conta com 150 mil militares e acontece entre hoje e amanhã. Segundo autoridades, a medida tenta garantir o respeito à soberania do país contra os alvos que ameaçam o regime de Maduro, em especial a Colômbia. A Venezuela também voltou a fechar a fronteira com o Brasil na manhã de hoje. De acordo com o Itamaraty, esse fechamento foi uma medida de segurança. Esse é o segundo bloqueio em menos de um mês. No início de janeiro, Nicolás Maduro tomou posse depois de se declarar vencedor. A oposição contesta a eleição e acusa o ditador de fraude. Maduro não apresentou as atas da votação. Veja a seguir. Pobreza no país atinge menor nível da série histórica com a ampliação de programas sociais do governo e a queda do desemprego. Donald Trump ameaça a Rússia com sanções caso não haja um acordo de paz com a Ucrânia. Investigadores analisam mensagens trocadas entre policiais militares suspeitos de participação na morte de Vinícius Gritzbach. O presidente Donald Trump ameaçou a Rússia com sanções caso um acordo de paz não seja discutido com a Ucrânia. Então vamos ao vivo com o Vandrei Pereira, que está em Washington e traz os detalhes. Olá, Vandrei, boa noite. Quais são as outras medidas que o presidente anunciou? Oi, Cris, Celso, muito boa noite a todos. Hoje, Donald Trump continuou seu trabalho de combate à imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Um porta-voz do governo disse que 1.500 soldados estão sendo enviados para a fronteira do país com o México. Já do outro lado da fronteira mexicana, autoridades estão construindo abrigos para receber imigrantes que podem ser rejeitados nos Estados Unidos. Hoje, a emissora Fox News vai transmitir uma entrevista exclusiva com o presidente recém-possado. Trump disse que a volta dele para a Casa Branca é historicamente maior do que se ele tivesse continuado em 2 mandatos consecutivos. Trump também disse que está começando já o seu trabalho de eficiência administrativa do governo e cargos ligados à gestão anterior de Joe Biden estão sendo eliminados. Veja agora na reportagem. Agências do governo têm até amanhã para apresentar um levantamento dos funcionários ligados a programas de inclusão e diversidade. A medida, assinada pelo presidente Donald Trump, prevê que o país deve retornar a fazer contratações baseadas em méritos, como formação acadêmica, experiência e conhecimento técnico. Propagandas relacionadas à diversidade e orientação sexual serão retiradas dos sites do governo. Nessa onda de mudanças, um dos maiores aliados da Casa Branca será o novo secretário de Estado, Marco Rubio. De origem latina e ex-senador pela Flórida, ele anunciou hoje que o departamento dele, responsável por políticas externas, vai defender o direito dos americanos, combater a censura e eliminar qualquer ação que facilite a entrada de estrangeiros sem permissão. O Departamento de Justiça pediu para que promotores federais investiguem autoridades locais e estaduais que tenham acusação de crimes relacionados à imigração. Um novo grupo de agentes também foi encarregado de agir nas chamadas cidades santuários. Nesses locais, imigrantes ilegais são protegidos por legislações municipais e, segundo Trump, é onde criminosos estrangeiros e integrantes de cartéis de drogas tentam se esconder. Além disso, voos foram cancelados para cerca de 10 mil refugiados que deveriam viajar para os Estados Unidos. Donald Trump declarou que o país não consegue absorver um fluxo tão grande de pessoas vindas principalmente do Afeganistão, Síria, Venezuela e países da África. Em relação a conflitos internacionais, Trump disse hoje que pode impor sanções econômicas à Rússia se um acordo de paz com a Ucrânia não avançar. O presidente americano reafirmou que tem boa relação com Putin, mas que o conflito deve acabar. Parem com essa guerra ridícula, só vai piorar. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, escreveu Trump em uma rede social.
Entre diversos compromissos oficiais, Trump teve tempo de apresentar o Salão Oval, o escritório do presidente americano, para J.D. Vance. O vice-presidente nunca tinha entrado neste cômodo da Casa Branca e se impressionou. It's incredible. Milhares de demissões impostas pelo governo de Donald Trump fazem parte de uma ampla reforma administrativa divulgada durante toda a campanha. A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. A frase marcante dita por Donald Trump no discurso de posse tem como base uma ampla reforma administrativa. O plano para aumentar o poder de compra da população e estimular a economia americana consiste na redução de gastos do governo e no aumento da eficiência da máquina pública. Um dos decretos assinados pelo presidente institui o fim do home office para funcionários públicos. Dos 2.300.000 servidores federais, quase metade adotava um modelo híbrido de trabalho. O uso eficiente do pessoal foi o motivo para a mudança. Para diminuir o quadro de funcionários e torná-lo menos burocrático, as novas contratações foram congeladas. O Trump ele é um empresário, né? E como empresário, ele está acostumado a cortar custo, ele está acostumado a analisar número, né, e eficiência desses números. Quando você vai para a iniciativa pública, né, para órgão público, não é muito diferente do privado. Quando você tem a economia americana saudável e indo bem, o resto do mundo também agradece. Por trás de um mercado de trabalho aquecido e da inflação controlada, há uma realidade fiscal preocupante herdada por Trump. Uma dívida recorde de 36 trilhões de dólares, mais de 6 vezes o que o país devia em 2001. Uma das apostas de Trump para equilibrar as contas é o trabalho do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo bilionário Elon Musk. Em um artigo publicado no jornal The Wall Street Journal, o homem mais rico do mundo falou em reduzir as regulações federais e fazer importantes cortes administrativos para economizar até 500 bilhões de dólares em gastos que não dependem da aprovação do Congresso. Além disso, o uso de novas tecnologias e a modernização de sistemas também estão previstos pelo novo departamento para aumentar a produtividade do governo. De volta ao Brasil, o presidente Lula assinou o contrato de concessão da BR-381 em Minas Gerais. Então vamos a Brasília conversar outra vez com Luiz Fara Monteiro. Fara, segue a agenda positiva a todo vapor. É verdade, Cris. O presidente Lula sentiu falta do governador Romeu Zema nessa cerimônia. Essa estrada é conhecida como Rodovia da Morte. Mais cedo, o ministro Rui Costa anunciou que o governo vai apresentar medidas para baratear o preço dos alimentos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que uma das prioridades do presidente é conter a alta inflação dos alimentos. Nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. O ministro Rui Costa aproveitou a entrevista para defender o governo das reclamações de alguns governadores sobre a sanção com vetos ao projeto de renegociação da dívida dos estados. O assunto foi citado por Lula, que fez críticas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante solenidade no Palácio do Planalto. O presidente participou da assinatura da concessão da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte, em Minas Gerais. Entre 2018 e 2023, foram registradas 420 mortes na estrada. Serão 10 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos. A ausência do governador de Minas Gerais no evento foi criticada por Lula. Romeu Zema faz oposição ao governo e demonstrou insatisfação em relação ao projeto de renegociação das dívidas dos estados. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu. Me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. O governador respondeu nas redes sociais.
O PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. A extrema pobreza e a pobreza caíram ao menor nível da série histórica desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. A ampliação do Bolsa Família e a queda do desemprego são os principais motivos para a melhora dos indicadores sociais. Ter o que comer logo cedo nem sempre foi rotina para a família do Otávio. Há alguns anos, sem emprego e sem condições de pagar o aluguel, o entregador e a esposa Daniela foram morar de favor em um cômodo com os 4 filhos. Ninguém sabe o que é tipo você chegar com R$20 em casa, R$10 em casa e tipo você ter 4 pessoas para comer, 6 pessoas para comer. A família passou a receber doações de cestas básicas e auxílio do governo federal, até Otávio conseguir um emprego. Hoje ele trabalha como entregador e a renda dele, da mulher, que também está empregada, é suficiente para a família. 8.700.000 pessoas saíram da linha da pobreza entre 2022 e 2023. Antes, essa condição de vida era uma realidade para quase 68 milhões de brasileiros. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que essa foi a maior redução desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Essa diminuição na pobreza e na extrema pobreza se explica basicamente por 2 fatores. Um é o dinamismo no mercado de trabalho, que melhorou entre 2022 e 2023, o que impacta sobretudo a pobreza, e houve maior acesso também aos programas sociais por parte da população entre 2022 e 2023, o que impacta sobretudo a extrema pobreza. Até o ano passado, o Bolsa Família atendeu quase 21 milhões de famílias. O valor pago foi de R$ 682. No caso do emprego, a taxa de pessoas fora do mercado é de 6,1%, a menor de toda a série histórica. A renda média de todo o trabalho no Brasil cresceu 7%, que é muito elevada para o patamar chinês, você ter uma ideia. E quando a gente pega a renda dos mais pobres, pega aqui os 5% mais pobres, 38% de crescimento da renda. Então, isso é muito positivo, porque está reduzindo a miséria. Milhões de brasileiros ainda sobrevivem com pouquíssimos recursos. O salário mínimo é de R$ 1.518. Quem vive na linha da pobreza não tem nem a metade disso. A renda não passa dos R$ 637 por mês. A situação é ainda mais grave no caso da pobreza extrema. São pouco mais de R$ 200 por pessoa. São crianças e adolescentes que vão crescer com menos habilidades cognitivas, menos capital humano, vão estudar menos, vão ter menor inserção no mercado de trabalho no futuro. A partir do momento que você sai da pobreza, a situação da família ela permite algum planejamento familiar em termos de financeiros, econômicos, que ajuda no nível agregado a melhorar a situação da economia. O vovô do Luca Daniel começou 2025 com planos. Quero levar eles para a praia, porque eles nunca foram. E é isso, quero viajar, quero conhecer novos lugares. Tenho meta. Minha meta é, ver eles grandes e sumir com a minha esposa, entendeu? Ir para outros lugares. Veja a seguir. Grupo é preso no Rio de Janeiro suspeito de vender carne estragada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No futebol, a expectativa para o clássico no Paulistão. Daqui a pouco tem Santos e Palmeiras aqui na Record. Em audiência de custódia, a Justiça Militar manteve a prisão temporária do PM suspeito de ser o segundo atirador da execução do empresário Vinícius Gritzbach. Juan Silva Rodrigues, de 32 anos, foi transferido para o presídio militar Romão Gomes.
A defesa afirma que a prisão do soldado é prematura. Juan negou envolvimento no crime. Ele não cometeu esse crime, ele não tinha relacionamento com Vinícius Griesbach, não fazia segurança para ele. Uma prisão sem provas. Não tem prova nenhuma de cometimento deles e tem prova de que eles não cometeram. O soldado foi preso ontem no batalhão onde trabalhava, em Barueri, na Grande São Paulo. Os investigadores compararam as imagens das câmeras de segurança com a foto de Juan num aplicativo de mensagens e encontraram grande similaridade no formato da cabeça, da testa, no corte de cabelo, cor de pele, nariz e olhos. A mulher de Juan também depôs no departamento de homicídios. O soldado Samuel Tilvitz, apontado como responsável pela escolta de Vinícius Griesbach e da namorada dele durante a viagem a Alagoas, foi ouvido novamente no DHPP. A defesa nega que ele tenha dado versões contraditórias. Nenhum deles teve uma única contradição, porque a verdade não dá contradição. Verdade é verdade, a verdade vai aflorar. 17 PMs estão presos suspeitos de envolvimento na morte de Griesbach. 3 deles teriam envolvimento na execução. Todos negam participação no crime. O R7 noticiou hoje com exclusividade o depoimento do cabo Denis Martins, apontado como o primeiro atirador. O PM alegou que há 10 anos não vai ao aeroporto. Declarou que estava de férias na data do assassinato, mas não se recorda para onde viajou. Disse ainda que não irá fornecer material genético para comparação com as amostras recolhidas pelos peritos. As investigações apontam que os policiais militares podem ter seguido ordens do PCC em troca de dinheiro pela morte do delator da facção, Vinícius Griesbach. 2 traficantes teriam sido os mandantes do crime. No inquérito da Corregedoria da Polícia Militar, a análise das mensagens nos celulares dos suspeitos revela a rotina dos PMs na organização da segurança de Vinícius Griesbach. Numa das mensagens, o soldado Samuel Tilvitz pede para que inventem uma folga para ele, depois do crime. Em outra, o tenente Giovanni Garcia, que era responsável pelas escalas dos PMs que faziam a segurança de Griesbach, reclama dos trabalhos dos colegas. Uma conversa entre o empresário e um dos policiais também está no inquérito. 4 pessoas suspeitas de vender 800 toneladas de carne estragada foram presas no Rio de Janeiro. O produto ficou debaixo d'água durante as enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado. A carne estava numa empresa na cidade de Três Rios. O produto tinha sido comprado para supostamente ser usado na fabricação de ração para animais. Mas, segundo a polícia, a carne foi revendida para o consumo humano em diferentes pontos do país. A empresa ainda não se pronunciou. O dólar fechou hoje abaixo de R$ 6,00 depois de 42 dias. A moeda americana foi vendida a R$ 5,94, queda de 1,4%. O principal motivo apontado pelos analistas é o fato de o presidente Donald Trump não ter anunciado, pelo menos por enquanto, o aumento nas tarifas de importação. No terceiro dia do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o secretário-geral das Nações Unidas elogiou a contribuição de Donald Trump para o cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o então presidente eleito teve um papel fundamental para o cessar-fogo. 2 dias antes da trégua, ainda havia negociações, mas houve uma rápida aceitação dos termos. Houve uma grande contribuição da diplomacia robusta de Donald Trump. Quem também se manifestou sobre Trump foi o presidente panamenho. José Raul Mulino disse que o Canal do Panamá vai continuar administrado pelo país. O presidente americano afirmou que pretende retomar o controle que foi repassado pelos Estados Unidos ao Panamá em 1999. A expectativa aqui nos Alpes suíços é pelo discurso do presidente americano, principalmente no que ele pode dizer em relação às medidas anunciadas no dia da posse. A participação dele no Fórum de Davos está prevista para esta quinta-feira e será por videoconferência.
Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a jornalistas que estão em Davos que as negociações da paz entre a Rússia e a Ucrânia precisam de um novo mediador. Segundo Zelensky, nem Trump, nem o presidente Lula são parceiros para acabar com a guerra. O evento também tem a presença de representantes do Brasil. O ministro de Minas e Energia teve encontros com lideranças e empresários. Alexandre Silveira falou da oportunidade de apresentar o país como uma potência verde e atrair investimentos. Nós estamos extremamente entusiasmados com a COP30, demonstrando aqui as potencialidades para investimentos no Brasil, não só na área da energia, mas também em outras áreas da economia, na nossa indústria. E aqui a gente veio apresentar a nossa matriz, por exemplo, de biocombustível, a melhor matriz de descarbonização da mobilidade do planeta. Já estão definidos os times que vão fazer a final da Copinha. E a Paloma Totti já está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite. Quer dizer que vem aí um clássico paulista no dia do aniversário de São Paulo? Jogão, boa noite para vocês, boa noite para você. São Paulo e Corinthians vão disputar o título da Copinha. A vaga do tricolor na final veio graças a 2 cavadinhas. E o Corinthians, atual campeão do torneio, derrotou hoje o Grêmio. Com o apoio da fiel torcida na Arena Barueri, o Timãozinho começou a partida pressionando o Grêmio. E logo aos 8 minutos, o volante Bahia abriu o placar de cabeça. Gabriel Meck teve boa chance para o Grêmio, mas parou no goleiro Cauê. Quase no fim do primeiro tempo, foi a vez de Igor, goleiro do Grêmio, fazer uma bela defesa a queima-roupa. No segundo tempo, os dois times tiveram jogadores expulsos. O Corinthians pressionava pelo segundo gol e o Grêmio buscava o empate, mas não conseguiu. Final, Corinthians classificado 1, Grêmio 0. O Corinthians, maior vencedor da história das Copinhas, vai tentar agora conquistar o 12º título do torneio, mas para isso vai ter que enfrentar o rival São Paulo na final. O tricolor paulista garantiu a classificação ao vencer o Criciúma de virada. O artilheiro da Copinha, Rian Francisco, mostrou ousadia e bateu 2 pênaltis com cavadinha no final da partida. Os jogadores da base do time que assistiam a partida no centro de treinamento de Cotia foram à loucura. Essa vai ser a terceira final entre São Paulo e Corinthians. Na primeira, em 1993, deu São Paulo. Na última, em 2004, deu Corinthians. A decisão será na Mercado Livre Arena Pacaembu, no sábado, dia 25, aniversário da capital paulista. O mando de jogo vai ser do São Paulo, que tem a melhor campanha no torneio. O clássico será disputado com torcida única, ou seja, torcedores do Corinthians não vão poder entrar no estádio. Mas a promessa do tricolor vai ficar de fora do último jogo. Rian Francisco tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, Santos e Palmeiras vão fazer o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista e reeditar a final do ano passado. Até agora, os dois times têm a mesma campanha, uma vitória e um empate. Então, vamos ao vivo até a Vila Belmiro para saber todos os detalhes desse jogaço com o Jean Brandão. Boa noite, Jean. Boa noite, Paloma. Hoje, aqui na Vila Belmiro, só santistas. É que no estado de São Paulo tem sido assim, né? Em dias de clássicos, só torcedores do time da casa. E pelo que a gente vê aqui, ó, já tem bastante gente chegando por aqui. O Santos conta com o retorno de Soteldo e com os gols do atacante Guilherme, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, com 3 gols. Já o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, continua fazendo experiências. Hoje, quase metade do time é formada por jogadores que estiveram na base do clube. O clássico Santos e Palmeiras é daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Você confere ao vivo aqui na tela da Record, com exclusividade na TV aberta para todo o país. Paloma. Obrigada, Jean. Até daqui a pouco na transmissão. Uma última notícia. O Grêmio encaminhou a contratação do goleiro Thiago Volpi, que estava jogando no México. O atleta, que já jogou no São Paulo, deve ser o titular do tricolor gaúcho depois da saída de Marquezin para o Boca Juniors. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Valeu, Paloma. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E em seguida a bola vai rolar no Paulistão com o clássico Santos e Palmeiras. É jogo imperdível.
ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.